Então, vou compartilhar com vocês aí o material da aula 5. Quem quiser depois vai estar disponível na plataforma. Então, queria, como a gente já tem alguns meses aí, né, de CEDERJ, eu queria que a gente fizesse aquela dinâmica que eu falei com vocês que seria no início. Queria que já viesse de vocês, tá? Então, a gente passou... Carol Elias... A gente passou da parte do Taylorismo, né, que é a questão do chão de fábrica, ênfase nas tarefas, né, estudo de tempos e movimentos, beleza. E aí a gente passou finalmente agora ao Fayol, que é considerado realmente o pai da administração, que é um cara que começou a ver a administração, ver as organizações de forma holística, né, como um todo, pensar em todos os setores, subdividir a organização em setores, né? Só é curioso e bem diferente do que a gente tem hoje em dia, que ele separa a administração como uma área da empresa, né? E hoje a gente tem o entendimento que a administração é uma ciência, pega tudo. Dito isso, e já introduzindo, entrando na parte aí de Fayol, eu queria que viesse de vocês, quem quer falar sobre suas percepções, o que viu, o que entendeu sobre Fayol, fiquem à vontade. Acho que eu vou voltar até para depois a gente compartilha novamente. E aí, quem quer falar? Quem pegou para ver Fayol aí? O que achou relevante, diferente? E uma coisa que é legal é que muito do que ele falou lá atrás, no início do século XX, a gente usa até hoje, né? E aí? Isabel, Carol, Yara, Leandro, Malena, Rodrigo e Vinícius. Ninguém vai falar nada? Nada a declarar no momento. Vamos, gente. Todo mundo com sono? Queria que viesse de vocês. Tem alguém aqui que não pegou para ver nem a aula 5? Ou todos pegaram a aula 5 e a aula Então, 6? Leandro, eu não peguei, não. Estava bem enrolado. Aí peguei muito em métodos determinísticos, que a prova agora começa dia 12, né? Aham. Aí eu dei um gás em métodos determinísticos, acabei não pegando. A aula 5. Entendi. Mas e as outras disciplinas? Você pegou para fazer as aulas? Você está em dia com as aulas das outras disciplinas? Sim, eu dei um gás, consegui a parte das ADs, assim, consegui. Agora falta alguns livros, alguns capítulos ainda para ler, de FEB, né? Formação Econômica Brasileira, são muitos capítulos para ler, muita leitura, né? Uhum. Como método determinístico também, eu estou acabando métodos determinísticos e vou finalizar a FEB, se Deus quiser, até domingo. Aham. Não, eu sugiro que todos foquem muito em métodos determinísticos, mas não por isso vamos abandonar as outras disciplinas. A HPA, por Sim, sim. exemplo, ela é a disciplina de entrada do curso, né? E É... Oi? DPP também está me tirando sono. É. HPA é a disciplina de entrada no curso, é quando você vê o histórico da administração e tudo mais. Então, assim, pelo menos uma passadinha, né, uma lida, eu acho que é válido para você. Eu acho que não requer muito tempo, uma aula não requer muito tempo, é uma lida rápida, eu acho que dá para pegar bem, e principalmente para ter essa noção, né, de quem fez o quê, ter esse entendimento que tem coisas que são feitas hoje, aproveitadas, né, lá do início do século XX, eu acho que isso é muito interessante nessa disciplina. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, a gente vai passando devagarinho. Eu não quero perder tempo, muito tempo com isso, porque eu quero também entrar na aula 6, né? Então, Fayol, ele, como a gente pode ver, eu acho que vocês estão visualizando aí, né? Compartilhei com vocês o material. Para quem não viu, principalmente, as funções da empresa, né? Ele subdividiu em funções técnica, comercial, financeira, segurança
contabilidade e, ó, como eu falei, a administração. E aí ele subdividiu, por enquanto vamos focar só nisso aqui, né? Ele subdividiu a empresa nessas funções e ainda a administração em planejamento, organização, comando, coordenação e controle. A relação entre planejamento e controle, por exemplo, existe até hoje, né? Desde aquela época até hoje, planejamento e controle são super utilizados e importantíssimos para a empresa. O planejamento é quando eu tomo as decisões sobre o que deverá ser feito, escrevo isso, né? Crio indicadores para que isso seja medido, né, mensurado no decorrer do tempo e aí sim estará ocorrendo o controle, né, a questão do compliance, a gente já utilizou esse termo aqui, né, questão da conformidade, né, se o que está sendo feito está de acordo com o que foi planejado. Isso é controlar. Então, por exemplo, isso foi pensado lá no início do século XX e é utilizado até hoje, a relação entre planejamento e controle. Organização é você colocar os pingos nos is, né, dizer quem vai fazer o quê, qual o nível de autonomia, quais são as funções de cada setor, de cada posto, né, de cada cargo de cada setor. E tem gente... Só um minuto, gente. Admitir aqui o Thiago e a Netlin. E aí, o nome fala por si, né? Organizar, né? Você dizer quem vai fazer o quê, o nível de autonomia, a quem está subordinado, quem está abaixo ali no organograma, né? E por aí vai. Comando tem a ver com a direção em si, a questão a palavra fala por si, comando mesmo, e coordenação tem a ver com coordenar os esforços, né? Coordenar as tarefas, os setores entre si. A engrenagem ela tem que funcionar bem azeitadinha. Se uma estiver puxando para o lado, se um setor estiver puxando para um lado e o outro para o outro, as coisas não andam. Isso é a coordenação. Então, esses 5 aspectos aqui foram a subdivisão que o Fael fez em relação à administração. E aí, mais uma vez, frisando nisso, a curiosidade dele colocar a administração como uma área da empresa e não como uma ciência em si que estuda as organizações como um todo, né? Ainda sobre as funções da empresa, ele subdividiu em técnica, que tem a ver com produção e manufatura, comercial, compra, venda, troca, etc., etc., financeira, processo e utilização do capital, capital em si, né? Segurança e proteção da propriedade e das pessoas. Aí, se a gente fizer a alusão a algo que a gente vai ver lá na frente, em outra disciplina, né? Sobre pirâmide de Maslow, a gente vai ver que necessidade de segurança está na base da pirâmide, mas isso deixa lá para frente. Contabilidade, registros de estoque, balanço, custos, estatísticas, etc., etc., etc. Também claro que lá numa época bem de primórdios mesmo, mas contabilidade também é algo bastante semelhante ao que é realizado hoje em dia, né? Aqui ele vem falando sobre todas essas funções, como eu falei, de forma bem sucinta aqui. Eu não sei se tem gente pedindo para entrar, estou preocupado com isso. Vou parar de compartilhar rapidinho e já volto, gente, só para ver se... Não, tá tudo bem. Deixa eu aproveitar, dar bom dia tanto para a Netlin quanto para o Thiago, que chegaram agora. Espero que vocês estejam bem, realizaram a AD corretamente, deu tudo certinho. Bom dia, Léo. Tranquilão, cara. Show de bola. Beleza. Netlin, bom dia. Não, Natielen, desculpa. Oi, a Natielen. Natielen, eu dei uma
Dei uma inglesada aí no seu nome. Tudo bem. Coloquei um H Bom ali na minha dia. cabeça, sei lá o que eu inventei aqui. Desculpa, Natiele. Que isso? Você conseguiu, resolveu a AD, as 3 tarefas certinho, corretamente? Sim, certinho. Beleza. Que ótimo. Gente, hoje a gente, como falei, deixa a Carol entrar de novo aqui. Eu ia dar uma passada na aula 5 e na aula 6. Queria que já fosse aquela dinâmica de vocês trazerem as dúvidas ou os apontamentos que a gente fosse fazer sobre essas aulas, tá? Então, eu estou aqui, por mais que eu esteja passando no material, eu quero que venha de vocês, né? Principalmente em relação a Fael, que é um cara que lá atrás ele fez muito pela administração e que a gente utiliza muita coisa que ele falou e que ele criou ainda nos dias de hoje. Então, aqui vem falando sobre as funções da empresa, aqui a subdivisão da administração, né, como uma função de empresa ainda, bem primordial isso, porém com aquele ciclo que eu já falei lá em cima, planejamento, organização, comando ou direção, né, coordenação e controle. Os componentes, considerados os componentes do processo administrativo. Aqui vou dar só uma passadinha. Quem estiver poluindo, por favor, desliga o microfone. Quando quiser falar, liga novamente, por favor. Então, planejar é investigar profundamente o futuro e traçar um programa de ação. Percebam que planejamento, quando você já tem o histórico da empresa, ele fica mais fácil, né? No decorrer do tempo, dos anos de vida da empresa. Então, se você já tem 5, 10 anos ali, você tem todo um histórico para você utilizar como referência para realizar o planejamento dos próximos períodos. Quando você é uma empresa nova, né, entrante, né? Você já tem um pouco mais de dificuldade, você tem que levar em consideração histórico de outras empresas, né? Pesquisar mais sobre isso, você não vai levar só em consideração o seu histórico, né? E aí, essa pesquisa você tem que linkar com o orçamento disponível para ver o que dá para ser feito, não é isso? Então, quando você está entrando, esse planejamento ele fica um pouco mais difícil de você situá-lo, né? Organizar é compor o duplo organismo, material e social da empresa. Comandar é gerir o pessoal, é a questão da direção em si que a gente falou, né? A gente pode substituir comando por direção. Coordenar é ligar, unir e, a palavra mais importante aqui, harmonizar, né? Os esforços têm que ser coordenados. Todo mundo já deve ter tido algum tipo de experiência ou já ouviu falar de alguma organização em que os setores competiam entre si, em que coordenadores ou supervisores competiam entre si, isso é extremamente nocivo para a empresa, e aí fica um puxando a corda para um lado, competem por orçamento, competem por metas e tudo mais. Isso, em algumas situações, acaba sendo extremamente nocivo para a empresa, né? Todo mundo tem que ter o entendimento que deve haver uma coordenação, que deve haver o entendimento de que o importante é o bom resultado da empresa. Não adianta nada o meu setor estar indo bem se outros setores estão indo mal. E aí, no final das contas, isso não dá lucro para a empresa, não dá resultado positivo para a empresa, né? Um único setor ou alguns setores somente estarem tendo resultado positivo, o que importa é o resultado positivo do todo, da empresa em si, né? Então, harmonizar todos os atos e todos os esforços. Controlar é ser vigilante para que tudo ocorra de acordo com as regras estabelecidas, e essas regras estabelecidas são o meu planejamento, né? E as ordens dadas, aqui a gente pode fazer link com a questão da direção e comando. A função de controle
era relevante porque fechava o círculo do processo administrativo. Através do controle, verificava-se o grau de acerto e desacerto, medidas de eficiência e eficácia, que a gente já viu a diferença entre ambas, das atividades de planejamento, o grau de alcance dos objetivos e metas, isso tudo traçado no planejamento, de recursos estimados e consumidos, de organização, grau de precisão na alocação dos recursos disponíveis por área. E aí, recursos aqui, a gente não está tratando só de recursos financeiros, mas também de material humano, né? De direção, comando, grau de desempenho dos gerentes, e do processo de coordenação, grau de inter-relação entre as áreas, que é o que eu estava falando anteriormente, né? Funções e departamentos da empresa. Eu acho que isso aqui encerra bem esse parágrafo aqui, ele coloca bem e juntamente com esses tópicos, a questão de planejamento, organização, coordenação, comando e controle. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso, gente? Eu Leandro, penso... Oi? aqui são divisões, mas é possível a gente achar numa empresa uma pessoa, né, que seja responsável por todos esses itens, no caso, por planejar e organizar e comandar, ou até mesmo todos. Uma pessoa que seja responsável por tudo isso? Por exemplo, no mercado, a gente vê muito isso, né? O gerente do mercado, ele planeja, né? Ele organiza e ele gera o pessoal, né? Uhum. Se você puder falar um pouquinho mais perto, Vinícius, ou um pouco mais alto, por favor. Então, Eu te ouvi. É só para... isso melhorou. Sim, sim. Então, isso costuma acontecer quanto maior o porte da empresa, né? Mais isso vai subdividir, né? Porque você colocar numa empresa grande ou numa multinacional uma única pessoa, um único setor para realizar todas essas atividades, vai ficar muito complicado. Agora, se é um mini mercado, uma farmácia, uma única farmácia, né? E não se a gente estiver tratando de uma rede, ou sei lá, uma padaria, alguma coisa assim, acaba essas funções caindo nas mãos de uma única pessoa, ou mais um ou outro, não é isso? Quanto menor o porte da empresa, maior a probabilidade de ter uma única pessoa realizando todas essas atividades. Foi isso que você questionou, né? Isso, no caso, facilita ou acaba dificultando mais a administração como um todo? Por ser uma só pessoa, não vai ter subdivisões, né? Como a gente abordou aqui na parte da coordenação. Isso acaba facilitando, né? Quando a gente centraliza, né? Quando joga para uma pessoa essas decisões, essas tomadas. Eu trabalhei numa Você... empresa que era dividido por qualidade, área de produção, área de SMS, e cada área tinha um gerente, tinha um coordenador, tinha um gerente, até chegar ao gerente geral, né? Então, tinha a parte de controle de gastos, essas coisas, e ficava realmente, como o senhor falou aí, ficava aquela disputa para ver quem gastava menos, quem conseguia, né, gerar mais margem de lucro, né, para a empresa, fechar com um balanço positivo. Às vezes tinha bastante rivalidade, a gente via isso como funcionário, a gente era administrativo e acabava percebendo isso aí. Então, mas aí você entende isso como uma dificuldade imposta, né? Uma dificuldade que acontece porque há muita subdivisão, há muita gente nesse processo? Pelo caso da competitividade, né? Uhum. Uma pessoa ser mais, como pode dizer, produzir mais que a outra, é aquela questão de a nossa setor não pode ficar para trás, a gente precisa, né, acaba forçando as engrenagens e causa ao tempo acaba causando certo estresse, né? Então, mas aí isso aí acaba não sendo, isso aí não é um erro de processo, nem de organograma, nem de organização, é um erro estratégico, né? Na verdade, isso deve funcionar, né? Desde que todos estejam
com a cultura enraizada em si de que você está trabalhando para um todo e não apenas para um setor. Se você, gerente, ou até o pessoal um pouco mais da parte de baixo do organograma, se você está com entendimento, com uma postura de competir com o seu par, é um erro estratégico, é um erro de percepção seu, e isso acaba atrapalhando muito, mas não significa que a organização esteja errada, né? Significa que a estratégia, que a cultura organizacional, o clima organizacional, é isso que está errado, entendeu? Não é porque eu tenho vários setores que isso vai dar errado. Entendeu a diferença? Entendi, compreendi. Show. E é importante que as empresas, que as organizações tomem muito cuidado com isso, né? Seja realizando treinamentos, oficinas e tudo mais, para não ocorrer esse tipo de situação, né? Leandro, Opa, indo nessa linha aí do comentário, fala, Leandro. eu, inclusive, trabalhei uma empresa em Macaé, eu acho que todo mundo conhece, né, no Brasil Center, de telemarketing, né? Sim. E, nossa, essa parte aí de competitividade era gigantesca lá, porque eram divididos por equipes. Então, a própria gestão em si da empresa instigava isso, porque eles tinham metas para cumprirem, né? Não podia ter falta, não podia ter atraso dos funcionários, atender tantas ligações por dia. Então, a própria gerência em si estimulava, de certa forma, isso, fazendo como? Competições entre as equipes, vamos dizer, entre as gerências, né? E olha, era de ter discussão mesmo, de um querendo ser melhor do que o outro. Era complicado isso aí. E a gente só passa a observar que quem é funcionário lá está em um atendimento não tem muita noção nisso. Só vê aquela pressão, aquela correria. Como depois eu passei para supervisão, então a gente fica por dentro de todo o trâmite que tem ali, né? E é realmente complicado, porque acaba gerando atrito entre as pessoas mesmo, entre as equipes, o clima não fica bom, o clima é pesado, é meio complicado isso mesmo. Sim. Na verdade, existe a competição, entre aspas, saudável e a competição que é nociva, né? Se a competição é para bater metas, né? Cada um correndo atrás do seu sem olhar para o lado, sem puxar o tapete do par ou do outro setor e tudo mais, isso tem um lado positivo, né? Digamos assim. Agora, se há uma cultura de competição no sentido de eu querer que aquele setor não vá bem para eu poder ir bem, aí isso é extremamente nocivo para a empresa, né? E é o que você falou, fica um clima terrível, todo mundo, um puxando o tapete do outro, um torcendo contra o outro, aí é erro, o que dá para dizer que é erro estratégico também, né? Inclusive, não é só nessa empresa, não. Outros que eu trabalhei também, que não tinham relacionamento, que gerava isso. Geralmente, na verdade, quando tem assim, setores com equipes, turnos diferenciados, gera um pouco atrito, um querendo se mostrar mais que o outro, um querendo aparecer e garantir o seu emprego, a vaga, vamos dizer assim, né? Tem muito isso também. Sim. A sua estabilidade assim, no trabalho, vamos dizer, no emprego, para não perder o emprego. Não, eu tenho que ser o melhor, a minha equipe tem que ser o melhor, eu tenho que me mostrar mais. Acaba, de certa forma, influenciando também, né? Nesse tipo de gestão. Sim, é perigoso isso. Muitas vezes acaba indo por esse lado que você está falando mesmo. Em banco costuma ocorrer isso, né? Questão de venda de seguro, de empréstimo e tudo mais, também tem essas situações, né? Mas eu acredito que em bancos eles conseguem gerir isso melhor a ponto da competição ficar apenas nos números e não ficar um tentando controlar o outro, ou, como você bem disse, aparecer mais do que o outro, né? E cabe a quem está acima também, você falou que ocupou um cargo de supervisão, cabe ao supervisor também ele ter esse entendimento de que ele não tem que estimular
uma luta entre as pessoas, né? E sim que cada um dê o seu melhor e que tente bater a sua meta, né? Que aí sim isso é saudável para a empresa, né? Positivo para a empresa. Se você ficar estimulando que as pessoas fiquem se degladiando ali, a tendência é ficar um clima muito ruim e negativo para todo mundo, né? Aí acaba gerando rotatividade, né? Porque vai ter gente que vai se estressar e vai pedir para sair logo que tiver uma outra oportunidade fora dali. Isso acaba gerando custo para a empresa, né? Custo de rotatividade, de demissão, admissão, fica aquele negócio, entra um, sai outro, entra um, sai outro. Isso é muito ruim. Aí tem que treinar a pessoa de novo quando ela entra. Enfim, tem todo esse ônus aí, caso a empresa não saiba realizar a gestão de metas, né? Criar essa competitividade, mas de forma saudável entre os setores e dentro dos setores. Não, certinho, eu não concordo com você, sim. Realmente, na verdade, a gente percebe, né, isso, que o gestor influencia muito no rodar da carruagem, vamos dizer assim, né? O intercâmbio entre as equipes, entre os turnos, entre os setores, entre as gerências, isso influencia muito. Vai muito do perfil mesmo do gestor. Uhum. Não, sem dúvida. Gente, só para avisar, vai acabar o nosso tempinho aqui em 5 minutos, mas aí a gente faz aquele procedimento de novo, entrar novamente, eu mando o link para vocês, todo mundo entra e a gente continua, tá? Tá Deixa show. eu... Quem entrou por agora, acho que foi Bruno, Carol, Elias. Bom dia para vocês. Quem mais que entrou por agora? Palmira. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vocês mandaram aqui por mensagem um bom dia. Sejam bem-vindos. Compartilhando com vocês. Desliga o microfone aí, galera. Oi? Vou, mas eu vou depois da aula. Não, tá, só queria saber. Uhum. Ganhei, ainda vai de uma vez só. Entendeu? Quando for falar, liga o microfone, galera. Quando for falar, liga o microfone, galera. Por favor. Aqui uma outra parte que Fael coloca também, né, sobre os elementos do papel do administrador. Então, as metas, que tem muito a ver com o assunto que a gente estava tratando agora, as responsabilidades, né, e as diretrizes. E aí ele coloca como se fosse essa... como se eu tivesse essa tríade aí, né? Neste aspecto, o pensador e administrador francês era incisivo. Para ele, administrar é definir metas e zelar pelo seu cumprimento. Onde que eu defino metas? No planejamento. Onde que eu zelo pelo seu cumprimento? No controle. Não é isso? Definir e implementar diretrizes de ação, né? Diretrizes são os caminhos, né? Por onde eu devo trilhar. Depois a gente vai conhecer os termos escopo de processo, escopo de projeto, né? Mas em outras disciplinas. E atribuir e verificar o cumprimento das responsabilidades. Quando eu vou verificar, eu também estou controlando. Ao definir metas e diretrizes, o dirigente desempenhava a função de planejamento. Ao alocar recursos e atribuir responsabilidades, cumpria a função de organização. Esse parágrafo aqui ilustra bem cada funçãozinha, né? Cumprir a função de organização ao zelar pelo cumprimento das metas e diretrizes, o dirigente assumiu o papel da direção e controle e comando, ao compatibilizar metas, recursos e responsabilidades, realizava a função de coordenação e, finalmente, ao verificar se as metas e objetivos foram alcançados dentro do tempo e com os recursos previstos, as tarefas e responsabilidades exercidas por todos, o dirigente exercia o controle.
Fayol, preso a influências do modelo de administração da época, não era uma exceção. Tornou-se adepto do modelo de administração tradicional, com ênfase na hierarquia e na adoção de regras e procedimentos. Trazendo para o tempo de hoje, hoje nós temos muitas empresas que utilizam as equipes, né, principalmente durante a realização de projetos. E aí, um dos aspectos bastante curiosos e diferentes dessa época na criação de equipes é que as equipes não costumam ter relações hierárquicas internamente, tá? Então, quando você está dentro da sua empresa, você vai participar de um projeto, naquela equipe não há relação hierárquica, ou não costuma ter, ou, em muitos casos, não deveria ter, independente do cargo que cada um ocupa nas tarefas rotineiras. Então, enquanto você estiver dentro da equipe, não há relação hierárquica. E, muitas vezes, o seu cargo também, mesmo você ocupando um cargo inferior, você lá está em igualdade de condições com as outras pessoas que lá estão, tá? No campo da motivação e liderança, Fayol era enfático ao afirmar que faltam pouquíssimos segundos agora. Um minutinho. O administrador obtinha o máximo desempenho de seus subordinados através de suas qualidades de liderança, seu conhecimento da empresa e de seus empregados, da capacidade de incutir um senso de dever. Incutir um senso de dever é algo bem da época, né? Hoje a gente já fala em incutir um senso de pertencimento, né? Um senso de que você é parte de uma engrenagem, né? Quando você coloca muito como obrigação, não necessariamente a coisa fica azeitadinha, né? Chama visão de dono, né? Isso, exatamente. Eu vou deixar acabar o tempo aqui, porque para poder entrar aqui nas competências de um dirigente, segundo Fayol,